Vamos dar continuidade à segunda categoria que foi identificada e estudada na dissertação de mestrado de Martins, né, sobre o tema energia, utilizando ensino por investigação. Então, aprendizagens realizadas pelos alunos com as tarefas de investigação. Após a aplicação das tarefas de investigação, foi possível constatar o que os alunos aprenderam. Essas aprendizagens efetuadas pelos alunos quando da realização das tarefas de investigação foram identificadas pela análise dos dados recolhidos através de entrevistas em grupo focado, registro áudio e vídeo das aulas, documentos escritos e das notas de campo da professora. Tal como as dificuldades, as aprendizagens foram organizadas em 3 categorias: competências conceituais, competências processuais e competências de comunicação. Competências conceituais. As competências conceituais foram divididas em várias subcategorias: mobilizar conceitos científicos, realizar cálculos, planear uma experiência, interpretar resultados, discutir os limites de validade dos resultados obtidos e formular hipóteses. Mobilizar conceitos científicos. Na tarefa 1, os alunos tiveram que relacionar alguns conceitos com a absorção, reflexão e emissão de radiação para chegarem à resposta da questão. O seguinte exemplo demonstra que, num dos grupos, os alunos conseguem chegar a conclusões corretas. C1. O fato da Terra não receber a mesma quantidade de radiação. C3. Em determinadas alturas, por exemplo. C6. Pode expor só a mesma quantidade. C1. Sim, assim só a mesma quantidade. C6. Sim, não precisa estar a justificar. C6. E acho também e emitir uma parte dela. C3, não, isso implica com que a Terra não aqueça continuamente, é isso. C6, não, o fato que eu acho mesmo, que faz com que ela não aqueça continuamente, é ela emitir energia. C6, aqui tem um momento, né, de reflexão. C6, eu acho que, por que é que ela não aquece continuamente? Porque absorve energia na emissão de energia, que recebe sempre a mesma quantidade desta e está. Registro vídeo, tarefa 1, grupo 6. No diálogo anterior, pode-se constatar como é que os elementos deste grupo chegaram à resposta da questão. Tem aqui um diálogo, né? Uma palavra como é que se diz? Uma figura de quadrinhos, tá? Mas assim, aqui, deixa eu ver o que está escrito. Sabias que a Terra não recebe sempre a mesma quantidade de radiação? Tem aqui, mãe, tia de Mafalda, responde-lhe a questão. Então, mas a Terra também emite parte dessa radiação recebida, não é? Sim, e são esses fatores que impedem o contínuo aquecimento do nosso planeta. Como se pode verificar na resposta do grupo à questão problema, os alunos conseguiram perceber que a Terra não aumenta continuamente a temperatura porque a taxa e emissão de radiação é igual à taxa de... Eu acho que aqui é assim, porque a taxa de emissão de radiação é igual à taxa de absorção de radiação. Neste exemplo, podemos verificar que os alunos fazem referência à radiação e não mencionam o termo energia genericamente. Ainda nas reflexões, podemos verificar que os alunos conseguiram compreender os conteúdos relacionados com esta tarefa. Tem aqui a observação, né? O que aprendeu com esta tarefa, o que eu aprendi com esta tarefa, foi que as cosmas tem sensores que os cosmos, não sei, não dá para entender. Foi que, uma palavra aqui, as cobras, né? As cobras têm sensores de infravermelho e que conseguem detectar as suas
cobaias, e também que a Terra não aquece continuamente porque ela recebe energia, mas ao mesmo tempo emite, criando um balanço térmico nela. Esta, com, esta, com esta tarefa, aprendi que a Terra funciona como um corpo que absorve e emite energia. A energia transferida do Sol para a superfície da Terra é igual à energia emitida por esta. Logo, a temperatura é constante. Também, a Terra não absorve totalmente a energia emitida pelo Sol. Alguns seres vivos conseguem captar a presença de um corpo, mesmo não os vendo, mas sim através da captação da radiação infravermelha. Todos os corpos emitem energia quando expostos a uma temperatura superior a 0 Kelvin, zero absoluto de temperatura. Destes dois exemplos, constata-se que os alunos conseguiram reter os conceitos de emissão, absorção e reflexão de energia e apresentam as suas ideias cientificamente corretas, o que evidencia que ultrapassaram as suas dificuldades iniciais. Na tarefa 2, os alunos que responderam à questão problema tinham que elaborar uma carta onde tinham que relacionar historicamente 4 cientistas, para além de indicar as expressões das leis de Stefan Boltzmann e de Wien. Segue-se um exemplo de uma das cartas produzidas, né? Aí tem uma carta aqui, vamos ler, diz assim: querida Mafalda, visto que não podemos aproximar-nos do Sol, necessitamos de leis físicas para determinar sua temperatura. Conseguimos devido aos trabalhos de alguns cientistas, como Gustav Kirchhoff, que determinou que o Sol podia ser classificado como um corpo negro, pois é capaz de absorver toda a radiação que nele incide. Não reflete nem se deixa atravessar por nenhuma radiação. Joseph Stefan estabeleceu que a energia total emitida por um corpo negro é proporcional à 4ª potência da sua temperatura e à área da superfície em emissão. Conseguiu estabelecer esta lei com base na lei de Planck, que permitiu determinar a radiação de um corpo negro. Boltzmann chegou às mesmas conclusões que o seu mestre Stefan. Mais tarde, Wien, aplicando as teorias sobre calor e eletromagnetismo, deduziu uma lei que permitiu concluir que o comprimento de onda de emissão máxima de um ponto negro é inversamente proporcional à sua temperatura. Quanto maior seja a temperatura de um corpo negro, menor é o comprimento de onda na qual ele emite, né? Sim, ela emite. Assim, graças a estes cientistas e pelas leis por eles propostas, foi possível determinar a temperatura do Sol. Nesta carta, pode-se constatar que os alunos conseguiram relacionar, historicamente, os 4 cientistas, bem como apresentar a explicação de como se pode calcular a temperatura de uma estrela indiretamente. Nas reflexões finais da temperatura, na questão o que aprendeste com esta tarefa, os alunos referem que com essa tarefa aprendi que existem corpos que não refletem nem se deixam atravessar por nenhuma radiação, corpo negro. A radiação total de um corpo negro é proporcional à 4ª potência de sua temperatura absoluta e à área da superfície de emissão. E o Sol é um corpo negro. A temperatura à superfície do Sol pode ser calculada através de 2 fórmulas que são expressas a seguir. Com esta tarefa, aprendi como foi possível determinar a temperatura do Sol e de distintos corpos celestes distantes que emitem radiação eletromagnética.
Aprendi também que há cerca de vida de 4 físicos que dedicaram parte do seu trabalho a investigar por fenômenos de absorção e emissão de radiação. Destes 2 exemplos, podemos verificar que os alunos conseguiram ultrapassar as suas dificuldades, uma vez que conseguiram interpretar e aplicar as leis de Stefan Boltzmann e de Wien. Perceberam que estas expressões se podem aplicar a qualquer corpo que emita energia. Conseguiram compreender que para interpretar fenômenos físicos, como absorção e emissão de energia, são necessários muitos anos de estudo e os trabalhos de vários cientistas. Constata-se também que uma das dificuldades sentidas na tarefa 1, a associação da luz emitida pelas estrelas apenas ao espectro da região do visível, foi ultrapassada na realização da tarefa 2. Esta tarefa foi referida durante as entrevistas. E a da temperatura do Sol? Também foi interessante. D2, né? D1. Foi interessante, de todas, foi a mais importante. Acho, pelo menos foi o que eu achei. Professor, vejam lá, vocês podem dizer que não serviu para nada, ou que não foi interessante, mas certo é que todos os grupos chegaram ao valor da temperatura do Sol. Pois é, sozinhos. E com isso podíamos chegar à temperatura de outras estrelas, de outra coisa qualquer, desde que tivesse as informações necessárias. Mas chegaram, não houve ninguém que tivesse resolvido no quadro antes. Vocês não tinham dado esta matéria antes e chegaram lá sozinhos. D1. Ficamos contentes pelo fato, pelo menos eu fiquei contente por ver que mesmo a professora não dando a matéria, eu consigo chegar lá. Professor, pronto, e agora, aplicando esta fórmula, por exemplo, e da lei de Stefan Boltzmann ou da lei de Wien, um exercício qualquer que a gente faça aqui na aula, chegaram a perceber a fórmula? Por acaso foi das que eu mais depressa memorizei. Por acaso ficou na cabeça do trabalho, mas é claro que é preciso a tal sistematização. Entrevista de grupo D. Deste excerto, depreende-se que os alunos, para além de terem conseguido ultrapassar as suas dificuldades na resolução do problema, também conseguiram mais facilmente reter as expressões das leis e relacionar esses conteúdos com outras situações, nomeadamente ao cálculo da temperatura de outras estrelas. Na tarefa 3, os alunos conseguiram reter os conceitos necessários à compreensão da mesma. Nas reflexões dos alunos, podemos verificar o que aprenderam com esta tarefa. 6. Os corpos brancos são aqueles que melhor refletem a radiação, ou seja, são maus a absorver a radiação. São mais maus. Juntamente com os corpos com rastreamento prateado, que também são bons refletores. Os corpos que absorvem mais radiação e, consequentemente, aquele mais rápido, são os corpos pretos, que são maus refletores. É por essa razão que os astronautas utilizam fatos brancos, roupas brancas. Com esta tarefa, aprendi que os materiais pretos são bons emissores e absorçores de radiação, enquanto que outros materiais prateados e brancos são maus emissores e absorçores. Apesar de, na teoria, os materiais prateados aquecerem muito mais que os brancos, aquecerem muito mais, eu acho, né? Aquecerem mais que os brancos, se prateado for brilhante, ambos os materiais aquecem da mesma forma. As roupas dos astronautas devem ser brancos, porque o branco é um material, né, que absorve e emite energia, logo aquece menos.
e também porque no espaço que é preto é mais fácil distinguir a roupa branca. Nestes dois exemplos, podemos constatar que já não existem confusões entre a cor branca e a cor preta, bem como na compreensão sobre a capacidade de um corpo que absorve energia poder emiti-la. Na tarefa 4, os alunos, apesar das dificuldades apresentadas, conseguiram chegar aos conhecimentos necessários para responder à questão. Nas reflexões, os alunos referiram que aprenderam com esta tarefa. Aprendi que é mais fácil arrefecer água, não sei se aquecer ali, a água quente, arrefecer, eu acho, né? Quer dizer, esfriar água quente com gelo do que com água fria, pois no gelo existem maiores libertações de energia envolvidas. Aprendi que o gelo, 0 graus Celsius, é mais eficaz para arrefecer a água, uma vez que desce mais a temperatura dessa do que a água fria, 0 graus Celsius. Os alunos conseguiram responder a questão problema, mas nessas reflexões nenhum elemento mencionou os dados calculados na experiência, o que denota que ainda subsistiram dúvidas. Na tarefa 5, os alunos, após o debate, conseguiram efetuar um balanço do mesmo, o que denota que, no final da tarefa, conseguiram ultrapassar as dificuldades sentidas na organização, seleção e síntese da informação e produzir um texto cientificamente correto. O seguinte exemplo mostra uma das conclusões elaboradas por um grupo que adotou o papel de ecologistas. Após a apreciação de todos os grupos de trabalho, não podemos chegar a uma conclusão concreta sobre a origem e causas do aquecimento global, mas sim poder afirmar que este pode ter uma origem essencialmente natural, o que nos últimos anos tem vindo a agravar-se devido à excessiva atividade do homem, ou seja, devido a excessivas emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes. Esses gases têm sido os principais responsáveis do efeito de estufa, o qual dificulta a libertação do calor irradiado para o exterior, o que, consequentemente, provocará a retenção e a reabsorção de energia do planeta. Tal como referimos, existem também causas naturais que podem influenciar este aumento, mais especificamente a variação orbital, a queda de meteoritos, o vulcanismo e o ciclo solar. Deste modo, não podemos culpar apenas a natureza ou o homem por esse aumento, mas sim considerar que estes, no seu conjunto, podem estar na origem deste fenômeno, denominado aquecimento global. É necessário tomar medidas de modo que as consequências deste não sejam uma barreira tanto para o desenvolvimento da biodiversidade como para o ser humano. Registro áudio, tarefa 5, grupo D. Na entrevista, também podemos encontrar evidências de que os alunos entenderam os conceitos associados ao fenômeno do aquecimento global. Professor, e na última tarefa? Foi do aquecimento global. O aquecimento global tem causas naturais e antropogênicas. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só causado pelo homem, mas também é, em grande parte, causado pelo homem, devido aos gases de efeito de estufa. Aquilo já é naturalmente, mas nós fazemos com que aquilo aumente mais. Entrevista, grupo B. No exemplo anterior, os alunos reforçaram a ideia de que o aquecimento global pode ser causado não só pela ação do homem, mas também por causas naturais. Nas reflexões também podemos constatar o que os alunos conseguiram assimilar com esta tarefa. Até a realização desta tarefa, apenas conhecia as causas antropogênicas, aquelas que me foram ensinadas ao longo dos tempos. Porém, com esta atividade, fiquei a conhecer melhor as causas naturais, e que ambas contribuem para o fenômeno do aquecimento global.
Com esta atividade, aprendi que o aquecimento global tem origem em causas naturais e também antropogênicas. A maioria das pessoas pensa que o aquecimento global apenas é consequência de atividade humana, mas essa ideia é errada, uma vez que antes de existir o homem industrializado, já se verificaram grandes alterações climáticas. Alguns fatores naturais, como o aumento das reações na superfície do Sol e a variação orbital da Terra, o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo e gases como o metano emitido pelos ruminantes contribuem para o aquecimento global. O homem tem contribuído muito para a emissão de gases com efeito de estufa, que provocam o aquecimento global. Dos exemplos anteriores, verificamos que os alunos conseguiram chegar a conclusões pertinentes e perceberam que existem diversos fatores que contribuem para as alterações climáticas. Outra subcategoria, realizar cálculos. Ao longo das tarefas, a realização de cálculos foi uma das dificuldades referidas pelos alunos. No entanto, estas foram sendo dissipadas uma vez que acabaram por chegar aos resultados pretendidos. Apresenta-se um exemplo de um desses cálculos que os alunos tiveram que efetuar durante a aplicação da tarefa 2. Então, o cálculo está aí, eu não vou ler, mas é um cálculo aqui sobre a temperatura na superfície do Sol, eu creio. Os elementos deste grupo conseguiram calcular a temperatura média à superfície do Sol, através da aplicação da expressão da lei de Stefan Boltzmann. Curiosamente aqui, 5.990,3 graus Kelvin. A temperatura do Sol também poderia ser calculada aplicando a lei de Wien, uma vez que os alunos conseguiram os valores necessários para tal. Apresenta-se um exemplo de um cálculo de um dos grupos. Então, nós temos aqui 5.562 graus Celsius, Em Kelvin não tem aqui em Kelvin, Kelvin, ele calculou em Celsius, 5.562 graus Celsius. Os elementos deste grupo também conseguiram calcular a temperatura média da superfície do Sol através da aplicação da lei de Wien. Nas reflexões, os alunos referem na questão que aprendeste com esta tarefa. Os cálculos estão aqui, também não vou ler. Aí tem. Na tarefa 4, apesar das dificuldades, os alunos conseguiram efetuar os cálculos necessários para confirmar quem é que recebia mais energia da água. O gelo, a 0 graus Celsius, ou a água líquida, a 0 graus Celsius, como se pode ver neste exemplo. Então, aqui tem os cálculos calorimétricos, Calor liberado ou absorvido é igual a C vezes M delta T. E aqui nós temos a quantidade de calor que foi liberado e absorvido pelo gelo, pela água quente, liberado, foi absorvido pelo gelo em joules. E tem aqui também o calor que foi, a quantidade de calor que a água absorveu, que a água recebeu, também em joule. E temos aqui o cálculo final envolvendo o calor que foi recebido pela água e o calor que foi que o gelo recebeu, não é isso? Bem, então nós temos aqui, destes exemplos, podemos verificar que os alunos conseguiram ultrapassar as suas dificuldades, uma vez que conseguiram aplicar as fórmulas corretas e efetuar os cálculos necessários para poderem chegar à resposta das questões problema. A seguinte transcrição corrobora a superação de dificuldades efetuada pelos alunos. Só senti algumas dificuldades nos cálculos, mas foram superados positivamente.
Este aluno reconhece que conseguiu superar positivamente as dificuldades que inicialmente teve na realização dos cálculos, o que evidencia mais uma aprendizagem efetuada. Planear uma experiência. Momento. Como já foi referido, os alunos evidenciaram dificuldades na planificação de experiências. Embora os alunos referissem uma dificuldade em efetuar, uma maior dificuldade em efetuar o procedimento da tarefa 4, como era de se esperar, uma vez que envolvia conceitos mais complexos, conseguiram ser mais autônomos na planificação, o que indicia maior confiança no que estão a fazer. Segue-se o procedimento da tarefa 3 de um dos grupos. Então, aqui tem um procedimento descrito, né? Medir a temperatura da lata antes de ligar a lâmpada e colocar a primeira lata branca em sua posição durante 10 minutos. Medir a temperatura no interior da lata, né? Em cada minuto, durante os 10 minutos. Repetir o procedimento para as outras latas e cada lata com água. Deve ser encher, não é? Cada lata com água. E o termômetro nas latas. Tem alguma coisa aqui que está faltando. Nesse procedimento, os alunos não indicam qual é a posição em que as latas devem estar. Não tiveram a preocupação em isolar o sistema, o sistema em estudo e não indicam a quantidade de água que devem colocar em cada uma das latas. Segue-se o procedimento da tarefa 4 de um dos grupos. Procedimento. Colocar 200 ml de água em duas, não sei o que, acho que 2 recipientes, né? 2 erlemaias. Colocar um dos recipientes e aquecer até 34 graus Celsius. Colocar cubos de gelo a derreter até atingir 1 grau Celsius. Tem algumas palavras que realmente não dá para entender. Colocar os cubos de gelo na água a 30 graus Celsius e com a ajuda de um termômetro, medir a temperatura da água a cada minuto durante 6 minutos e registrar as temperaturas. Medir novamente a temperatura da água de outros erlemaias até 34 graus Celsius. Derreter os cubos de gelo até ficarem com água a 1 grau Celsius. Como água, não sei. Transferir 20,5 gramas de água a 1 grau Celsius para o calorímetro, onde está a água a 34. Medir as temperaturas a cada minuto durante 6 minutos. Neste procedimento, os alunos tiveram cuidado de isolar o sistema calorímetro, indicar as quantidades de água, de gelo e utilizar bem como os tempos de aquecimento. De gelo a utilizar bem como os tempos de aquecimento. Ao compararmos estes protocolos, verifica-se que o primeiro não está tão detalhado. Por exemplo, já na segunda planificação, os alunos foram mais específicos e detalhados, o que demonstra que existiu uma evolução na realização de planificações. Interpretar resultados. Ao finalizar a tarefa, os alunos conseguiram, em grupo, interpretar corretamente os dados recolhidos na experiência. Apresenta-se um exemplo de interpretação efetuada por um dos grupos na tarefa 3. Durante 20 minutos, a lata preta aqueceu mais do que a lata branca, mas a lata coberta com papel de alumínio aqueceu menos do que a lata branca. Neste caso, os alunos, através dos valores obtidos na experiência, conseguem fazer sua interpretação. O próximo exemplo também está relacionado com a tarefa 3 e, mais uma vez, revela a interpretação dos dados. Supostamente a lata branca deveria ter aquecido menos do que a prateada, mas esta, por ser brilhante, houve mais reflexão de radiação.
A lata branca e prateada são piores absorçores do que a lata preta, logo não aquecem tanto. Concluímos então que os fatos espaciais devem ser brancos e não prateados ou preto, apesar da lata prateada ter aquecido menos do que o branco. Mas isso aconteceu pelo simples fato de o papel de alumínio ser brilhante e o fato assim manter a temperatura interior mais ou menos constante. Após a interpretação dos resultados, os alunos retiraram as conclusões esperadas, ou seja, que a lata preta era a que absorvia mais radiação e que a branca a que menos absorvia radiação, sendo a mais adequada para ser utilizada nos fatos dos astronautas. Apresenta-se também um exemplo para a tarefa 4. Podemos concluir que é mais eficaz arrefecer água quente com gelo, com este a água tem uma diminuição bastante maior num pequeno intervalo de tempo, mantendo-se aproximadamente constante. Com a água fria, a diminuição não foi tão grande e foi minimamente gradual, verificando-se o aquecimento térmico menos, não dá para entender. O gelo foi aquecido por parte da água quente, recebeu mais energia. 1625, não sei aqui, em comparação com a água a 0 graus. 14.693 joules e a outra 16.625 joules, né? Aqui no caso seria 16.258,296 joules. E cá, desculpa, só uma barra. 6.258,296 joules e a outra 4.693,72 joules. No primeiro exemplo, os alunos também interpretaram os resultados e indicaram que o gelo arrefecia mais a água. E no segundo exemplo, já utilizaram os valores obtidos nos cálculos para chegar à mesma conclusão. O seguinte excerto colabora a aprendizagem efetuada pelos alunos. D3. Não, mas isso é negativo, não pode ser quem recebeu. Registra o vídeo, tarefa 4, grupo D. O aluno conseguiu analisar corretamente o resultado obtido. Conseguiu perceber que o valor negativo obtido no cálculo da energia não poderia corresponder a um ganho de energia por parte desse sistema. Apresenta-se mais um exemplo relacionado com a tarefa 4. Logo, foi transferida mais energia para o gelo em forma de calor, pois este tem que quebrar suas ligações devido à sua mudança de estado. Só depois aumentou a sua temperatura, enquanto que a água só teve apenas que absorver a energia em forma de calor. Aumentou a sua temperatura. Nesta tarefa, os alunos concluíram corretamente o sentido de transferência da energia da água quente para o gelo. Indicaram que a energia foi transferida sob a forma de calor, que o gelo mudou de estado antes de iniciar o aumento de temperatura, enquanto a água fria não teve qualquer mudança de estado, apenas aumentou a temperatura. Os alunos, apesar das dificuldades iniciais em interpretar os dados recolhidos, conseguiram no final da experiência ultrapassá-las e efetuar uma interpretação correta dos mesmos. Aqui discutir os limites de validade dos resultados obtidos, se eu não me engano, é outra categoria. Não é isso? Então, eu vou verificar aqui. Nós estamos na página 83. Só um instantinho. Vou verificar lá no índice se é uma nova categoria aqui, né? Então, nós temos aqui no capítulo 5, desculpe,
aqui no sumário, né? No índice geral. Então, temos aqui, ó, aprendizagem realizada pelos alunos com as tarefas de investigação. Avaliação efetuada pelos alunos. Está na página 91, né? Então, como nós estamos na 83, essa categoria também ainda faz parte, essas subcategorias, né? Trabalho nas tarefas. Então, deixa eu verificar aqui, rapidinho, mais uma vez, para não ter dúvida. Então, aprendizagem realizada pelos alunos com as tarefas de investigação. Só na página 91 é que vai começar a avaliação efetuada pelos alunos, né? Então, ainda vamos aqui para a página 83. Então, onde foi aqui? Avaliação efetuada pelos alunos. Só na página 91 é que vai começar a próxima categoria. Então, ainda faltam 8 páginas, né? 8 páginas, que estamos na página 83 ainda, não é isso? Então, discutir os limites de validade dos resultados obtidos. Curiosamente, um aluno considera a parte da reflexão importante para se verificar a validade do trabalho efetuado. Como se pode constatar nesse excerto de uma das entrevistas? E a parte do reflete aí? Essa parte dizíamos quase sempre a mesma coisa, mas não acho importante refletir? Sim, é como que um resumo, uma síntese. Era como se fosse um resumo da matéria e depois a professora dizia se estava certo ou não. Entrevista grupo B. Do excerto anterior, podemos constatar que os alunos, ao finalizar a tarefa, utilizavam um resumo e a síntese efetuada pela professora para verificar se a informação que recolheu estava correta. Formular uma hipótese, né? Então, ao longo da tarefa, os alunos conseguem chegar a uma hipótese que os poderá levar a um procedimento válido. Os próximos exemplos relacionam-se com a tarefa 4, B1. O que arrefece mais rápido no mesmo intervalo de tempo? Se é a água a 0 graus, se é o gelo a 0 graus. Tens que ter 2 águas com a mesma massa e a mesma temperatura e pôr a mesma quantidade de gelo e de água a 0 graus e ver qual é que, no mesmo intervalo de tempo, arrefece mais rápido. Aí há. Registro vídeo, tarefa 4, grupo B. No exemplo anterior, constata-se que os alunos conseguem enunciar uma hipótese correta, a partir da qual irão elaborar o procedimento da experiência. O próximo exemplo corrobora esta ideia. Isto, temos que fazer uma atividade, mas não precisavas de a fazer, se soubesses qual era a capacidade térmica do gelo e da água. A que tiver maior capacidade térmica aquece mais depressa, mais lentamente. Por isso, também arrefece mais lentamente. Por isso, aquela que era mais eficaz era aquela que tivesse maior capacidade térmica. Mas como não sabemos qual é, para fazermos uma atividade tem que ser assim. Registro áudio, tarefa 4, grupo A. No exemplo anterior, verifica-se que um dos alunos coloca a hipótese de que se tivesse determinados valores, não necessitaria de efetuar a experiência, o que denota que este aluno compreendeu os conteúdos científicos em causa. Competências processuais, certo? Então, as competências processuais foram divididas em várias subcategorias.
solucionar material de laboratório, selecionar material de laboratório, construir uma montagem laboratorial, recolher, registrar e organizar dados de observações e executar experiências. Selecionar material de laboratório. Apesar das dificuldades iniciais em selecionar materiais, os alunos conseguiram escolher os materiais que os permitiram efetuar as experiências. Os alunos reconheceram que poderiam ter utilizado materiais diferentes, o que indicia que, se voltassem a realizar a experiência, teriam um conhecimento mais aprofundado sobre os materiais que mais se adequavam aos seus objetivos. Nas entrevistas, alguns alunos referiram sobre as dificuldades que sentiram durante a implementação das tarefas, B2, e quais eram os melhores materiais para utilizar para fazer a experiência. D1. Por exemplo, nas atividades experimentais, acho que a única coisa que faríamos de diferente era no material utilizado. Entrevista grupo D. No último excerto, podemos constatar que os alunos, ao referirem que o único de diferente que fariam era escolher outros materiais, corrobora a ideia de que ultrapassaram as dificuldades iniciais, uma vez que já teriam capacidade para selecionar outros materiais mais adequados à experiência que estavam a realizar. O próximo exemplo foi retirado de uma das entrevistas e também está relacionado com a seleção de materiais. Éramos nós que escolhíamos os materiais que se iam usar na experiência. E de que forma é que íamos realizar? Enquanto, num protocolo, se a professora tivesse dado um protocolo, tínhamos que seguir aquilo, tínhamos que usar aqueles materiais. Nós, para além de descobrir que materiais é que íamos utilizar ou que eram melhores. Entrevista, grupo D. Os alunos tinham a percepção de que, ao seguir um protocolo previamente elaborado pela professora, não iriam selecionar nenhum material, uma vez que isso já estaria feito. No entanto, reconhecem que nestas tarefas foram eles que descobriram os materiais, ou seja, que os selecionaram e decidiram quais seriam os melhores. A seleção de material também foi mencionada por alguns dos alunos nas reflexões finais, tais como se pode verificar nesse excerto. Utilizaria, em vez de calorímetro maior, um mais pequeno para permitir isolar melhor o sistema. Realizaria, por exemplo, uma base de suporte para isolar mais o sistema. Assim. O aluno não respondeu o que faria de diferente na tarefa 4, reconhece que poderia ter utilizado outros materiais, o que denota uma maior sensibilidade relativamente à escolha dos materiais. Construir uma montagem laboratorial. Embora as experiências elaboradas pelos alunos durante as tarefas 3 e 4 não envolvessem uma montagem laboratorial complexa, os alunos demonstraram algumas dificuldades, como já referido anteriormente. O exemplo que se segue foi retirado de uma das reflexões elaboradas no final da tarefa 3 e refere-se à questão: o que farias de diferente nesta tarefa? Poderia ter posto as 3 latas e apanhar a luz durante 20 minutos e iríamos poupar algum tempo. Neste caso, o aluno refere alterações na construção da montagem laboratorial, uma vez que o grupo onde este aluno se inseria optou por efetuar a montagem com uma lata de cada vez. No entanto, no final da tarefa, o aluno percebe que teria poupado tempo se a montagem incluísse as 3 latas ao mesmo tempo. O seguinte exemplo também corrobora a ideia de superação de dificuldades por parte dos alunos, no que concerne a construção de uma montagem laboratorial. Mudaria a fonte de calor e usaria um suporte, para segurar o termômetro, uma garra. Este excerto foi retirado de uma das reflexões no final da tarefa 3. E o grupo ao qual pertencia este aluno, durante a montagem laboratorial, optou por segurar o termômetro com as mãos, em vez de utilizar um suporte universal com a respectiva garra.
o que demonstra que, no final da tarefa, este aluno reconheceu a importância de se construir uma montagem laboratorial para efetuar corretamente uma experiência, recolher, registrar e organizar dados de observação. Ao longo das tarefas, que envolviam trabalho experimental, os alunos superaram as suas dificuldades em recolher, registrar e organizar os dados. O seguinte exemplo mostra uma tabela construída por um grupo após a realização da tarefa 4. Então, temos aqui calorímetro sem gelo com água a 0 graus Celsius. Aí a primeira coluna tem o tempo medido, né? E a temperatura em graus Celsius. Aqui acho que é minutos, não sei. Os elementos deste grupo conseguiram efetuar, recolher corretamente os dados provenientes das observações e registraram-no de um modo organizado numa tabela. Ao longo das experiências, os alunos conseguiram recolher, registrar e organizar os dados de modo a darem resposta ao problema em causa. Executar experiências. Também os alunos conseguiram ultrapassar dificuldades da execução de experiências. Das notas de campo retiradas pela professora, podemos constar que, nos dois grupos, os grupos já foram mais autônomos uns dos outros. Já efetuaram estratégias diferentes, normalmente na escolha dos materiais e no procedimento a efetuar. Talvez porque disponibilizei uma maior variedade de materiais que na tarefa anterior. Notas de campo, tarefa 4. Deste excerto, podemos verificar que os alunos conseguiram ser mais autônomos e confiantes, uma vez que utilizaram estratégias diferentes e não estiveram dependentes uns dos outros para a execução da experiência. Durante as entrevistas, os alunos referem que melhoramos a técnica também e podíamos usar diferentes formas de fazer a atividade. Os alunos, ao considerar que melhoraram a técnica, tiveram a percepção de ter evoluído na capacidade de executar uma experiência, ou seja, que superaram as dificuldades iniciais sentidas. Competências de comunicação. Verificou-se uma melhoria na produção de textos. Como exemplo, apresenta-se uma das cartas produzidas, né? Eu não vou ler essa carta aqui agora, porque a letra está muito pequenininha, né? Mas quem tiver interesse pode pegar depois o texto, né? A própria tese está disponível e fazer a leitura. Este grupo de alunos, apesar das dificuldades iniciais em selecionar e perceber a informação recolhida, conseguiu sistematizar e elaborar uma carta com os requisitos pretendidos, pois, para além de fornecer a explicação dos conceitos, conseguiram interligá-los historicamente. Para além do mencionado, a carta encontra-se escrita, tendo em conta as regras gramaticais e de ortografia, segue as normas de escrita de uma carta. Outras aprendizagens relacionadas com a comunicação também foram ultrapassadas, nomeadamente as dificuldades em comunicar entre elementos do mesmo e outros grupos. Esta evidência pode ser observada durante as entrevistas. Acho que foi bastante produtivo para nós trabalharmos tantas vezes em grupo, porque desenvolvemos a nossa capacidade de cooperação em grupos, quer pequenos, quer grandes, e aprendemos mais uma vez. E pusemos em prática as nossas atitudes perante os outros, os nossos colegas. E acho que sim, acho que foi produtivo para nós. Deste excerto, podemos verificar que os alunos, ao longo da elaboração das tarefas, aprenderam a cooperar no grupo e entre grupos, pelo que melhoraram a capacidade de comunicação uns com os outros. Durante as entrevistas, podem-se retirar mais exemplos que corroboram a superação das dificuldades na comunicação. Aluno A4. Eu acho que, com as planificações das atividades, acho que aprendemos a comunicar melhor entre nós e a trabalhar melhor em grupo, tanto na atividade para apresentar como nas laboratoriais.
Entrevista, grupo A. A2. Tivemos que nos organizar, dividir as tarefas entre nós, tentar chegar a um consenso para planificar as atividades. Houve situações em que os elementos do grupo não concordavam uns com os outros. A1, A2, A3. Sim. Tentamos chegar a uma conclusão final com a opinião de todos. Entrevista, grupo A. Nos exemplos anteriores, os alunos reconhecem que aprenderam a comunicar melhor entre eles, quer nas apresentações, quer nas atividades experimentais, bem como em tentar chegar a um consenso entre os elementos do grupo, de modo a poderem concluir com sucesso a tarefa. Em relação à apresentação oral de conteúdos, os alunos também conseguiram melhorar o desempenho, tal como se pode constatar nas notas de campo da professora. Desta forma, os alunos foram mais autônomos nas apresentações, recorreram menos à leitura e procuraram complementar as ideias que iam surgindo nos slides apresentados. Notas de campo, tarefa 5. Este último exemplo corrobora a ideia de que os alunos evidenciaram uma aprendizagem na forma de fazer apresentações orais. Demonstraram ter mais confiança e autonomia, talvez por estarem cada vez mais familiarizados com esse tipo de tarefas. Gostei do debate, pois habitualmente não gosto de fazer apresentações e muito menos interagir com o público, mas desta vez até foi agradável. O exemplo anterior corrobora o fato de que os alunos, ao longo das tarefas, melhoraram suas capacidades para comunicar com os outros e até começarem a gostar de fazê-las, o que demonstra mais uma aprendizagem adquirida. Bem, vamos encerrar aqui para ler em outro momento essa categoria, avaliação efetuada pelos alunos. Muito obrigada por assistir este vídeo.